Bom dia, Brasília, bom dia, trabalhadores e trabalhadoras da capital da República. É o programa Canal do Trabalhador, mais uma vez, fazendo uma análise objetiva e imparcial dos acontecimentos da semana envolvendo os trabalhadores, seja da iniciativa pública ou privada, aqui na capital da República. Semana passada, documentamos lá em frente ao Congresso Nacional alguns enfermeiros fazendo greve de fome em prol das 30 horas semanais. O assunto repercutiu tanto na mídia local aqui, que nós resolvemos hoje fazer um programa especial. Conosco, abrindo o programa, Dr. Wellington Silva, presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, e também Dr. Wellerson Moreira, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do vizinho estado de Goiás. Eu falei na semana passada aqui, entrevistando o Dr. Caputo, presidente da OAB, que eu até me emociono quando eu vejo um conselho de classe, uma autarquia federal, mostrar que não é apenas um tribunal para vigiar, para fiscalizar e para julgar o colega que pisa na bola. É também para isso, mas é sobretudo um órgão para defender a categoria, defender as prerrogativas profissionais. E o COREN-DF fez escola sobre isso. Doutor Wellington, bom dia, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, eu que agradeço. Agradecer a oportunidade de estar aqui esclarecendo o que aconteceu, como foi o nosso movimento. Doutor Wellerson Moreira, lá do Goiás, bem-vindo, bom dia também. Bom dia a todos, quero agradecer ao Canal do Trabalhador por essa iniciativa em defender a classe da enfermagem, que tanto luta por essas 30 horas e agora nós estamos perto disso, mas para essas 30 horas chegar, nós temos que ter uma pressão em cima do governo, e foi isso que nós fizemos. O objetivo do Canal Trabalhador, Wellerson, é justamente esse. Por quê? A mídia divulga, mas aquela notícia de 30 segundos, de 1 minuto, e não esclarece a população, né? Então aqui tem bastante espaço, bastante tempo para discutir e esclarecer todas as dúvidas da população e mostrar o outro lado da moeda, né? Mas, Wellington, o Wellerson esteve na esplanada, estava lá também, saiu na foto, mas não passou fome não, né? O goiano não entrou na greve de fome, né? Pois é, então, na decisão que nós tivemos com a categoria, nós decidimos que no começo seria 15 pessoas para fazer essa greve de fome. Porém, com as articulações que nós tivemos e os companheiros aqui do DF, por terem mais disponibilidade, porque sabemos, devido à carga horária, nós somos trabalhadores e não poderíamos ausentar naquele momento. Então, partiu aqui dos nossos companheiros do DF essa divisão e acabamos ficando em 4, que uma pressão que nós fizemos, mas uma pressão positiva, e nós estávamos lá junto, não fizemos a greve de fome, mas estávamos com o companheiro. Estava junto com a greve, mas com uma pamonha no bolso, né? Doutor Wellington, o senhor inclusive passou mal, foi hospitalizado, foi conduzido pelo SAMU, e eu fiquei sabendo que o senhor tem um problema anterior, o senhor fez uma, gastroplastia, então não poderia, na verdade, se sujeitar a esse sacrifício, né? Como é que foi essa experiência? Raul, o que nos preocupa, desde que a gente assumiu a gestão do Conselho, é aquilo que você falou no início. O Conselho, se tinha uma ideia do Conselho como órgão punitivo, como órgão cobrador de anuidades. E o que a gente pode observar é que o Conselho tem uma função muito mais ampla, que é exigir que a enfermagem trabalhe com dignidade. Então, quando nós partimos para a greve de fome, e no Distrito Federal, eu que sou servidor público do Estado, nós já temos uma carga horária reduzida. Mas nós não podíamos calar diante dos milhares de colegas da enfermagem de todo o Brasil, e inclusive da iniciativa privada do Distrito Federal, que trabalham 44 horas. E quando a mídia divulga que um profissional de enfermagem negligenciou um atendimento, como esses casos que a gente está vendo, de leite injetado na veia, uma série de coisas, ninguém se preocupa o que está acontecendo por detrás para levar uma quantidade de erro tão grande dentro dos profissionais de enfermagem, que são profissionais muitas vezes capacitados e por algum momento erram. E o que está levando esse profissional a errar? O que está levando a aumentar tanto a negligência muitas vezes da enfermagem? Sobrecarga, dupla jornada, duplicidade de empregos muitas vezes, né? Falta de condições de trabalho, falta de respeito com esse profissional de enfermagem, que é ele que levanta muitas vezes para chamar todos os outros profissionais que estão dormindo nos seus repousos, e é um profissional que não é respeitado.
Então, nos preocupa muito quando é facilmente votado na Câmara 30 horas, 20 horas para outros profissionais de saúde, e a enfermagem, que de fato cuida do usuário do sistema de saúde, seja público ou privado, não é respeitada para ter as suas 30 horas. É quem está mais próximo ali, todas as horas, todos os minutos do paciente, no seu pós-operatório, na sua recuperação, quer dizer, durante o período de internação hospitalar, é o profissional mais próximo do paciente, né? Eu quero te dizer, doutor Wellington, eu advogo muito para os médicos, né? E tenho um ótimo relacionamento com vários conselhos regionais de medicina. E o que a gente observa, e eu sempre critico isso, os conselheiros, às vezes, têm medo, têm receio, têm pudor de que o conselho seja tratado como corporativo, corporativista, né? E eu sempre digo, os conselhos regionais, a OAB, essas entidades, essas autarquias, elas têm que ser corporativas. Elas têm que defender, sobretudo, a prerrogativa profissional, os direitos dos profissionais. Elas são também um tribunal de ética e disciplina. Quando o conselho pune o mal profissional, ele está sendo corporativista. Por quê? Ele está extirpando um tumor para proteger o corpo, né? Está tirando o tomate podre do meio dos tomates bons, a laranja podre do meio das laranjas boas, e está assim protegendo a corporação, protegendo o corpo. Então, o conselho tem sim que ser corporativista. E quando um conselho regional se junta às entidades sindicais, com certeza dá muito mais força, muito mais vigor, robustece muito o movimento. O senhor, a sua equipe, o seu conselho estão de parabéns por terem a coragem de tomar essa atitude e ir dar a cara a tapa, como se diz, né? E se juntar aos sindicatos. Eu fiquei realmente emocionado e falei aqui, semana passada, ao presidente da OABDF, doutor Caputo, que deu uma linda entrevista aqui também. É bom esclarecer à população os números, né? Porque os números impressionam. O Wellington me falou aqui que são 32 mil profissionais de enfermagem em Brasília, e o Wellington disse que são 40 mil no vizinho estado de Goiás. Isso juntando as três categorias: enfermeiros, técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem. Qual é a diferença do técnico para o auxiliar de enfermagem? Bem, hoje existe uma legislação que a gente está buscando que exista só as duas categorias, enfermeiro e o técnico de enfermagem. O técnico de enfermagem, ele teoricamente, quando foi criada a profissão, ele tinha que ter o 2º grau, e tinha algumas atividades técnicas que eram um pouquinho mais rigorosas do que a do auxiliar de enfermagem, que tinha que ter um nível de 1º grau, né? Então, assim, são atividades desenvolvidas, cada profissional tem uma atividade dentro daquele grau de capacidade e de aperfeiçoamento que ele tem, de aprendizado. O técnico ele tem um curso profissionalizante em nível de 2º grau, né? E o auxiliar não tem esse curso. Hoje teria a nível de 1º grau. Hoje se exige também que o auxiliar de enfermagem tenha um nível de 2º grau. Só que nós estamos avançando para que existam as duas categorias, que é o de nível superior, que é a graduação em enfermagem, e o técnico de enfermagem. Alguns estados, apenas as duas. Em alguns estados, inclusive no Distrito Federal, já se começa a fazer o concurso de 2º grau para técnico de enfermagem. Antigamente existia uma 4ª categoria, que era o atendente de enfermagem. Isso. Atendente de enfermagem. Que já não existe mais, né? Foi abolida, tem, né? Poucos profissionais ainda que são do início, né, que ainda não aposentaram. No vizinho estado de Goiás, o pessoal do serviço público já tem as 30 horas. Qual é a jornada lá? Em Goiás, nós do serviço público, nós já conseguimos as 30 horas. 30 horas. Dos profissionais concursados. Em Brasília são 20, né? 20 para o enfermeiro e 24 para o técnico e auxiliar, né? E em Goiás, é geral, é 30 para o enfermeiro, 30 para o técnico no estado. Porém, contratos no estado que ainda existe são 40 horas no estado. São contratos que terceirizados? Não, contrato dentro do próprio estado que ainda existe. Agora, com os novos concursos, e não está tendo mais essa questão de contrato. Mas E nos hospitais privados, qual é a jornada? A jornada no hospital privado é até 44 horas semanais, com um piso salarial que ainda não foi aprovado, que nós temos um piso que está tramitando na Câmara dos Deputados. Qual é a proposta? A proposta é de 5.450 para os profissionais. E a realidade atual? A realidade atual é 1.800 para 44 horas, que é uma
vergonha que a gente luta para normalizar, infelizmente sem ter uma lei para que a gente possa lutar perante a rede privada para que a remuneração seja melhor para a categoria, nós não vamos conseguir. Então, com essa regulamentação dessa jornada, com a jornada de trabalho e com o piso salarial, ficará melhor a negociação. E esse piso, a proposta é que ele passe a valer para ambas categorias, serviço público e privado também. Serviço público e privado, assim, tornando lei, em forma de lei, vai ter como a gente cobrar junto com os órgãos fiscalizadores. E na leitura de vocês, esse salário mínimo, esse piso salarial no estado de Goiás, ele é suportável, ele é absorvível pelo mercado ou não? Pela grande maioria, sim, porque lá nós trabalhamos em três esferas de negociação do piso salarial da categoria: a rede privada, a rede filantrópica e o Estado. Sendo que no Estado e na rede filantrópica a gente ainda consegue um salário mais digno profissional, não o esperado que a gente tanto luta, mas um salário mais digno. Porém, na rede privada está aquém ainda, muito aquém daquilo que a gente espera, sendo que os reajustes são sempre baixos, de acordo com o índice de inflação. Então, assim, nós não conseguimos ainda conquistar uma dignidade para esse trabalhador, não só na forma de salário, mas na condições de trabalho também na rede privada. Quem remunera melhor hoje em Goiás? É o governo, é o Estado, são os municípios ou os hospitais privados? Hoje, quem remunera melhor é o Estado e o município, que remunera melhor. A rede privada é uma remuneração muito aquém daquilo que a gente está lutando, e por isso que nós estamos fazendo as mobilizações a nível nacionais, porque já chega de tanta negociação com o governo. O governo, nós estamos aí há muito tempo negociando, só esse projeto da regulamentação está mais de 12 anos tramitando, e só naquela promessa e nada. Então, a categoria que hoje nós somamos 1.700.000 profissionais de enfermagem no Brasil, nós estamos cansados do governo só falar em negociação, nós cansamos disso. Então, nós temos que tomar atitudes mais radicais com a base sindicalistas, com as bases das federações que representam a categoria. É isso que a gente tem que fazer e mostrar para o governo que a força da enfermagem é muito grande. Hoje, no primeiro semestre, foi o evento maior de uma única categoria aqui em Brasília. Foi noticiado aqui pelo jornal, que a gente viu, foi mais de 7.000 profissionais, estudantes de enfermagem apoiando o movimento nacional. Doutor Wellington, aqui em Brasília, como é que é a realidade em termos salariais comparando com Goiás? O nível aqui é maior, é menor? Sim, principalmente o serviço público. É melhor? Bem melhor, bem melhor. Nós temos um dos melhores salários em relação ao Brasil, não só o estado de Goiás. Agora, o que me preocupa muito, Raul, dentro do Distrito Federal, é esse salário que é razoável, se comparando com os outros estados, mas é a falta de condição de trabalho. Hoje em dia, na rede pública, hoje em dia, talvez não se dê tanta importância à mídia, mas nos hospitais, principalmente nas emergências, existe um técnico de enfermagem para 16 pacientes. Muitas vezes, os cuidados... Qual seria o número ideal? 1 para 4, 1 para 5 no máximo. Nós estamos aí com 25% do que seria o ideal. Sim. E hoje, por exemplo, sinais básicos que a enfermagem são procedimentos de enfermagem não são verificados, são sinais vitais. O banho não é dado pela equipe de enfermagem, todos os usuários, a família tem que ajudar, a mudança de decúbito. Então, assim, nós temos profissionais guerreiros que, além de ter uma jornada em todo local, uma jornada exagerada de serviço, eles ainda têm que lidar com a falta de profissional e falta de condições básicas de trabalho. Na iniciativa privada, as condições são melhores? A iniciativa privada mascara, né? Mascara o que acontece lá dentro, porque lá você não tem direito à voz. Se você reclama da falta de condição de trabalho ou que tem pouco profissional, você é demitido. Mas esse número, essa relação, profissionais de enfermagem em relação aos pacientes, 1 para 4, 1 para 5, isso é observado nos hospitais privados? Infelizmente não é observado. Também não. É quase igual aos hospitais públicos? Quase igual, com a diferença. Lá você não tem o direito de reagir. Lá então, é demitido? É demitido. Nós temos casos graves que aconteceu ultimamente no Distrito Federal, que tinha poucos profissionais para cuidar de uma quantidade de pacientes. Outra coisa, existe muito em Brasília a duplicidade de emprego. O enfermeiro trabalha no hospital público e complementa o orçamento no hospital privado?
Isso é muito observado. É muito observado. Uma curiosidade minha agora, a relação aqui, nesses 1.700.000 profissionais no Brasil inteiro, 32 mil em Goiás, 40 mil em Goiás, 32 mil na capital da República. Qual é a relação percentual, mais ou menos, sem compromisso com a exatidão, entre enfermeiros, técnicos e auxiliares? Hoje nós temos 70% de profissionais de nível médio e 30% de profissionais de nível superior. 70 são as duas categorias? Sim, enfermeiro e nível técnico. Então é praticamente equilibrado, um terço de cada categoria, mais ou menos? Sim, sim. Praticamente equilibrado. Não, nós temos uma quantidade bem maior no nível técnico. Não, digo, mas se separar em 3 categorias, tem mais técnicos do que auxiliares? Sim, hoje sim. Porque com essa tendência de você ter técnicos de enfermagem, os concursos agora já são para técnicos de enfermagem, os hospitais privados já começam a contratar técnicos de enfermagem, então você começa a ter uma proporção maior de técnico em relação ao enfermeiro. Perfeito. Que Deus abençoe a luta de vocês. Depois do intervalo, continuamos falando com outras entidades sobre a luta, o movimento dos enfermeiros, profissionais de enfermagem no Brasil inteiro. Lamentavelmente, ontem foi o aniversário de Brasília, 52 anos da capital da República, e o nosso presidente, Dr. Wellington, reclama aqui das condições de trabalho dentro dos hospitais, dentro da rede pública, aquilo que deveria ser a prioridade do governo atual. Infelizmente, eu lembro que no ano de 2010 o senador Cristóvão Buarque propôs lá no Senado que nós passássemos o cinquentenário em branco e comemorássemos os 51 anos de Brasília. Mas, infelizmente, não temos muito que comemorar. Dr. Wellington, Dr. Ellison, parabéns pelo movimento, que Deus abençoe, que realmente consigam um êxito nessa luta. Obrigado. Nós que agradecemos, agradecer ao Canal do Trabalhador e dizer que o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, ele está do lado do profissional de enfermagem de Brasília e não contra o profissional de enfermagem de Brasília. E nós juntos vamos conseguir ter uma profissão digna dentro do Distrito Federal, principalmente para o usuário que tanto necessita dos nossos cuidados. E sempre que tiver novidades, traga para a gente aqui. E em Goiás também, nós estamos lá assistindo sempre o Canal Trabalhador e dizer que o Sindicato dos Enfermeiros do Estado de Goiás está lutando pela categoria e não iremos descansar enquanto não aprovarmos as 30 horas para a categoria o piso salarial. E agradecer a presença. Você, sindicalista, você, assessor de imprensa sindicato, Canal do Trabalhador aberto para a sua pauta. Liga para a gente, entra no nosso sítio, está passando o endereço aqui embaixo, entra no nosso sítio, sugira a pauta, traga a sua luta para ser discutida, debatida aqui no Canal do Trabalhador. Vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Permaneça com a gente. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Gente amiga, Canal Trabalhador de volta, e hoje o assunto é profissionais de enfermagem. Conosco nesse bloco Simone Peruso, gaúcha, lá de Caxias do Sul, radicada em Curitiba, presidente da ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, e também a Solange Caetano, ela é paranaense, radicada em São Paulo, torcedora do Corinthians, presidente da Federação Nacional de Enfermagem. Bom dia, meninas, bem-vindas ambas. Obrigada, Raul. Obrigado pelo Meninas, né? E só uma correção, eu estou representando a presidente da ABEM nacional hoje. Quem é a presidente? Nossa professora Ivone Evangelista Cabral, da Escola Naneri, do Rio de Janeiro. Maravilha. Bom dia, Raul. É um prazer estar aqui, podendo falar um pouco da nossa profissão maravilhosa, que é a enfermagem. É uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho de... É uma alegria. É uma pena que a gente esteja aqui conversando, debatendo, num momento assim que o profissional não é reconhecido, não é retribuído decentemente ou de uma forma condigna com a profissão. É uma profissão tão bonita, uma profissão de tanta dedicação, de tanto sacrifício, tanta luta, tão necessária e que tanto bem faz à humanidade e, infelizmente, não é reconhecida.
Quero começar com a Simone Peruso. Fala um pouco da ABEM, eu sei que é uma entidade quase centenária, né? Como é que começou? É uma entidade associativa. O que exatamente ela faz e qual é a luta dela em prol dos profissionais de enfermagem? É uma honra dobrada de estar com você aqui e falando e comentando para todos o fato da ABEM estar comemorando nesse ano 85 anos de existência. Então, a partir do momento em que as primeiras enfermeiras se formaram no Brasil, via escola Ana Nery, elas sabiamente se organizaram rapidamente e constituíram a nossa associação, 1926. Né? De lá para cá, ela cresceu como tudo nessa vida, não é verdade? As escolas ampliaram, estão aí os cursos de nível médio e hoje superior, não é? E a ABEM, então, presta um serviço à sociedade e aos trabalhadores da área e estudantes de enfermagem, o que a gente chama de serviço sociopolítico-cultural, principalmente caracterizado por meio dos eventos técnicos e científicos, bem como as produções intelectuais que os professores, enfermeiros e associados atuam na área da enfermagem. Né? E como é que o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem fazem para se associar? Qual é o custo, qual é o ônus e quais os benefícios que ele passa a ter? Essa é uma pergunta, Raul, que toda vez que a gente é convidado para a sala de aula, a primeira coisa que um aluno pergunta é se eu me associar bem, porque não é obrigatório, não é compulsório, o que eu ganho com isso? E eu pergunto para eles o que eles querem dessa sociedade, né? Então, a primeira coisa que não é compulsório, se associa à sociedade, à associação, quem entende, quem é sensível e entende a necessidade da voz, né, que representantes, que lideranças da enfermagem tenham voz nos vários cenários e que essa profissão caminha, não é? E ele ganha com isso, eu entendo, a visibilidade, ele ganha com isso a experiência de caminhar por cenários em diferentes eventos como os nossos, caminha pelo cenário do trabalho, cenário da educação, cenário da atenção básica, não é? Então, eu acho que é esse o grande, eu acho que é um grande desafio, o grande desafio do trabalhador e dos nossos estudantes de enfermagem. Bacana, passa para a Solange agora. Solange da Federação Nacional de Enfermagem. Enfermeiros. Federação de Enfermeiros. De enfermeiro. Quantos sindicatos são congregados e quantos profissionais, mais ou menos, vocês representam? Olha, enfermeiros no Brasil, hoje nós estamos chegando a 350 mil. Hoje nós temos 13 sindicatos de enfermeiros no Brasil e atualmente a federação está organizando mais 5 sindicatos. Não são todos os estados brasileiros que têm sindicatos. Na maioria o pessoal é filiado ao Sindicato dos Trabalhadores em Saúde, né? Na grande maioria eles são filiados ao Sindicato dos Trabalhadores de Saúde, mas a categoria ela não tem cultura de se organizar politicamente, ela está começando a se organizar agora. Então, por isso que nós, nesse período de 1 ano para cá, depois que eu assumi a federação, nós já conseguimos organizar 5 novos sindicatos que estão aí despontando então, e já buscar são 18 suas cartas. Com esse. 18, exato. Né? Em muitos estados você tem sindicatos da enfermagem, não são de enfermeiros. Já é uma outra forma de organização que envolve as 3 categorias. Exatamente, que envolve as 3 categorias. Mas a federação é só o enfermeiro. Só com enfermeiros. É o que a gente chama de enfermeiro padrão, é isso? A gente não gosta de usar esse termo, porque mas, enfermeiro para nós só tem um. Só tem um. Aquele que é profissional de nível superior. Mas a mídia ainda usa esse termo e os hospitais também, né? Não, e a sociedade ainda reconhece como enfermeiro padrão. Nós temos lutado muito, não só nós, mas o Conselho Federal de Enfermagem, a própria associação, de tentar desmistificar essa coisa de padrão. E vocês tinham um projeto de lei no Congresso Nacional, contra o qual, inclusive, o Conselho Federal de Medicina lutava contra, né? Para atribuir o título de doutor ao enfermeiro. E como é que está isso? Morreu? O projeto continua? Não, o projeto continua caminhando. Agora, existe uma resolução do nosso Conselho Federal de Enfermagem que concedeu o título de doutor aos enfermeiros. Hoje nós já podemos utilizar o DR antes. O CFM não entrou com uma ação para derrubar isso? Não. Mas no Congresso Nacional se fizeram um lobby forte contra isso. Nós continuamos brigando com eles por conta do projeto do ato médico, né? Porque nós somos contra o projeto do ato médico. Vocês e mais umas 30 categorias, né? Exatamente.
Exatamente, todo mundo aí, porque nós entendemos que é reserva de mercado e que só vai prejudicar a assistência na realidade. Realmente, eu entendo também, eu milito muito na área, minha especialidade é direito médico, né? Eu entendo que o ato médico tem que ser regulado, está mais do que em tempo de fazer isso, né? Mas tem que delimitar mais um pouco o espaço, né? Eu acho que eles quiseram abraçar muita coisa, muitos atos que na verdade não são privativos de médico. Exato. E eles quiseram inserir no projeto de lei, né? A gente acha essa muito crítica ruim. eu faço. A gente acha muito ruim porque quem mais vai perder com isso é a sociedade, porque nós temos áreas distantes em que você não tem médico para prestar assistência. Né? Caso do Amazonas, Pará, em que é difícil você conseguir um médico para estar lá diretamente na assistência e que os profissionais podem prestar. Eu vivi um caso aqui em Brasília, no programa Saúde da Família, em que uma enfermeira foi condenada numa indenização por ter aplicado uma benzetacil sem a prescrição médica, mas que todavia o programa Saúde da Família admitia que essa medicação... Era uma questão protocolar. Exato, é protocolo. E ela foi condenada na justiça. Teve que pagar uma indenização, sem ter culpa nenhuma, cumprindo inclusive o protocolo do programa Saúde da Família. Que é uma grande injustiça. E aí eu até discuto essa questão do projeto do ato médico, porque como ficam os protocolos? A maior parte de nós, trabalhadores da enfermagem, seguramos assistência básica nesse país, nos rincões, em cima dos protocolos do Programa Saúde da Família e do Ministério da Saúde. A partir do momento que for aprovado o projeto do ato médico e sancionado, acabou. Os profissionais da enfermagem vão cruzar os braços e vão dizer, a partir de agora só fazemos aquilo que está prescrito. Eu não sei como anda, houve várias emendas, logicamente, mas a ideia inicial é que até o professor de educação física precisa de um médico para prescrever os exercícios, que ele próprio não poderia fazer um programa de exercícios físicos sem assinatura, o carimbo de um médico também, né? Raul, ele caminhava, o projeto... Caminhava nesse sentido. O projeto, no início, ele era gritante, inclusive no que diz respeito a cargos de chefia, que somente médicos poderiam assumir cargos de chefias nos hospitais, e depois caminhava, tinha essa interface, não é verdade, de a prescrição da fisioterapia, se era forno, se era ondas curtas, isso tudo dependeria da prescrição médica. A nossa prescrição, e eu debati bastante isso nas mesas, era o maior mal-estar que gerava era o diagnóstico de enfermagem. Que eles entendiam que somente médico faz diagnóstico. O médico faz diagnóstico de doença e nós fazemos diagnóstico de saúde. Então, havia uma questão de uma dificuldade de entendimento conceitual e, bem como disse a nossa presidente do sindicato, uma questão de reserva de mercado. Né? Essa luta dos enfermeiros agora, dos profissionais de enfermagem, pela jornada de 30 horas semanais. As duas entidades estão irmanadas também nesse movimento, como é que anda isso? Posso falar? Nossa coordenadora, por favor. Coordenadora do fórum. Na realidade... Colocar duas mulheres juntas é esse perigo, gente. um risco calculado. Na realidade, nós, entidades representativas da enfermagem, e aí não só a Federação Nacional dos Enfermeiros, a ABEM, o Conselho Federal de Enfermagem, as confederações, formamos um fórum, que é o Fórum Nacional 30 Horas Já. É um fórum que foi criado para tentar unidade na enfermagem para aprovar o projeto de lei que regulamenta a jornada de trabalho em 30 horas semanais. Ele é um fórum que já tem 1 ano de constituição. Nós vimos nesse período todo trabalhando as mobilizações da categoria, não só local, mas em nível nacional, e orientando as demais entidades estaduais de como proceder. Então, a princípio, eram só as entidades da enfermagem, depois foram congregando outras entidades. Então, hoje nós temos a Associação Nacional dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem, que é a ANATEM, a Executiva Nacional dos Estudantes, enfim, tem em torno de 9 entidades hoje no fórum. E temos, com isso, fomentado a criação dos fóruns estaduais de enfermagem, com o mesmo perfil, formado por vários sindicatos, para que eles possam se organizar nos estados, para facilitar a nossa vida até aí, quando nós apontamos para a paralisação, que eles estejam organizados nos estados para que, de fato, isso aconteça. Me diga uma coisa, esse projeto tem 1 década e tanto já no Congresso Nacional, né? De que ano é esse projeto? O projeto é de 2000. Este projeto... 12 anos. Na realidade, ele começou a tramitar em 99 no Senado. Ele é um projeto de autoria do senador Lúcio Alcântara e tramitou no Senado em 1 ano.
Um ano ele percorreu todas as comissões e foi aprovado por unanimidade. Em 2000 ele chegou na Câmara dos Deputados. De 2000 até 2009, que foi quando nós nos unimos, né, Simone? E fizemos uma grande mobilização, ele estava parado, ele não tinha dado absolutamente nada. Com a mobilização da enfermagem, que à época foi em torno de 4.000 trabalhadores, ele começou a caminhar, então foi aprovado em todas as comissões. Neste ano, quando fechou 2009, nós estávamos com o projeto pronto para entrar na pauta. De 2009 até hoje, nós estamos tentando colocar ele na pauta. Mas isso é pela inércia do sistema legislativo ou existe um lobby contrário do Sindicato dos Hospitais, de alguma outra federação? Pode falar. Existe alguma resistência? Existe, é claro que existe, né? Existe uma... esse projeto bem colocou a nossa presidente e coordenadora do fórum, e eu só reforço, já que eu sou a mais velha, tenho 85 anos, não é? A associação... A entidade tem 85. Na época, quando a nossa lei do exercício profissional foi aprovada nos anos 55, o único artigo vetado foram as 30 horas. Então, veja como as nossas colegas que nos antecederam entendiam que o trabalho do enfermeiro, do auxiliar e do técnico, ele é diferenciado, ele tem um perfil diferente de qualquer outro trabalhador, seja pela característica da atividade, seja pela questão da labuta de 365 dias no ano, independente de final de semana, feriado e feriado, Natal, Páscoa, Carnaval. Direto, não é? Então, mediante vamos dizer assim, esse perfil, né, nós estamos juntas nessa luta a partir de então. 90, lembrando, acho que é importante, né, Solange, lembrar que em 96 o projeto ele passou por toda essa, ele cumpriu esse trajeto e só não foi assinado pelo então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Daqui para nesses últimos anos, eu acho que o grande impedimento tem sido o próprio Ministério da Saúde, né? O governo é contrário, apesar de ter assumido conosco. Então, na ocasião, hoje, a nossa presidente da República, bem como o nosso atual ministro, ter assumido como compromisso de campanha, não é, por ocasião do Congresso Brasileiro de Enfermagem em Florianópolis, que aconteceu no ano retrasado, e estão aí nossos folders, nossos panfletos mostrando isso, eles não honraram esse compromisso. Mais um compromisso não honrado, não, né? mais um. O senhor bem colocou, mais um. Já estamos chamando a atenção que o nosso tempo está quase esgotado, que o tempo aqui é mais curto que a alegria de gremista, viu? Só queria lembrar, Raul, que assim, esse é o nosso 4º projeto, não é o primeiro. Do mesmo tema? Do mesmo tema. Os outros foram, os artigos que foi do Lei do Exercício Profissional, um foi vetado, 2 foram, um foi arquivado, o outro, o presidente Fernando Henrique não sancionou, e esse que está há 10 anos na Câmara. O atual relator é o deputado... Mauro Nassif. Mauro Nassif. Nós vamos tentar trazê-lo ainda até o final do programa para conversar com vocês e explicar quantas anda e qual é a perspectiva desse projeto de lei. Meninas, sucesso na luta de vocês, parabéns pelo trabalho. A BEM, por exemplo, estou emocionado aqui, porque é uma entidade que eu não conhecia, não sabia da existência dela, quer dizer, faz um trabalho bonito, faz um trabalho social, às vezes substitui aquilo que o Estado deveria fazer e não faz campanha, não sai por aí fazendo folclore daquilo que faz, né? Parabéns, sucesso para vocês, sucesso nessa luta e contem com o apoio incondicional do Canal do Trabalhador. Muito obrigada. Pequeno intervalo mais uma vez e voltamos em seguida. Fica com a gente. Metal fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal fino. 304 Sul. Fone 3322-8342. Gente amiga, Canal Trabalhador de volta com o assunto profissionais de enfermagem. Agora conosco aqui, Dr. Ademir Portilho Prônia, diretor da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, e o Dr. Mário Jorge Filho, da CNTS, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde. Dr. Mário, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Raul. É uma satisfação estar aqui, né? E estamos abertos
para colocar aqui no programa o que for necessário. Doutor Portillo, bom dia, bem-vindo também. Bom dia. Em primeiro lugar, não sou doutor, eu sou um trabalhador da saúde e represento a Confederação. Eu tenho muito prazer e agradeço a oportunidade, o espaço que vocês estão concedendo para nós, representantes dos trabalhadores, em podermos nos manifestar a respeito dos nossos representados. Só para não gerar confusão na cabeça do pessoal de casa, vamos esclarecer. A CNTSS e a CNTS. A CNTSS é um pouco mais abrangente, mas existe uma sobreposição de algumas categorias também, Sim, né? Sim, exatamente. Em que ambas poderiam representar. Ela atende a saúde, a previdência e a assistência. Os trabalhadores da saúde, da previdência e da assistência. Usar saúde, as duas confederações concorrem entre si com praticamente o mesmo público. Seguridade social também é saúde, né? Perfeito, é isso mesmo, Mário? Isso, porque tem o profissional, né, que é a área da saúde, que ele não atua necessariamente dentro de um hospital, mas em uma área de assistência que aí pode ser representada pela a colega CNTSS. Ah, perfeito. Nessa luta do pessoal de enfermagem pelas 30 horas semanais, qual é a participação das duas confederações, qual é a posição de cada uma? Começando com o Mário. Olha, a CNTS, juntamente com as demais entidades que compõem o fórum das 30 horas, ela está sensibilizando, tentando sensibilizar o governo com relação à regulamentação das 30 horas. Por quê? A regulamentação das 30 horas, hoje, na sua maioria, ela já é praticada. O que precisamos é que regulamente. Lá no seu estado, no Alagoas, como é que é lá? Qual é a jornada lá? Lá nós temos a jornada de 40 horas do PSF e nós temos a jornada de 30 horas, que é o servidor público. E iniciativa privada? A iniciativa privada com 36 horas. PSF, para quem não sabe de casa, Programa de Saúde da Família. Mas o salário também é diferenciado no PSF, né? Com certeza. Hoje os trabalhadores, principalmente do meu estado, que é do PSF, é salário mínimo mais uma gratificação, que não chega a R$ 800. Nós temos um profissional enfermeiro com graduações, né, que recebe pouco mais de R$ 1.000. Então, a desvalorização hoje, ela está grande e a gente vem trabalhando isso ao longo desses 10 anos. Então, o que a enfermagem está querendo no momento, nada mais é do que justiça. 30 horas para a enfermagem não é um privilégio, é uma questão de justiça. A tua confederação representa não apenas o pessoal da enfermagem, mas todos os trabalhadores de saúde, inclusive o pessoal administrativo, isso, agentes de portaria, lavanderia, motorista, esse pessoal todo. Correto. Está correto, né? Isso. Você tem ideia de qual é o universo hoje, no Brasil inteiro, desses trabalhadores? Teríamos aí algo em torno de 1.800.000, por aí. Maravilha. CNTSS, professor Portillo, não quer que chame de doutor, né? Diretor Portillo, então, ou Portijo, como eu prefiro, né? Eu acho mais bonito o Portijo. Portillo é mais brasileiro. Exato, meus irmãos portenhos falam com o som do J, eu acho mais romântico, mais bonito, né? Portijo, então. A CNTSS não está apoiando ou está contra uma ideia de movimento de paralisação dos profissionais, né? Fala um pouco sobre isso. Sim, a paralisação em si, como assim, a CNTSS é contra. Quem é que está propondo isso? Isso daí foi uma proposta colocada em plenário. Os trabalhadores que estavam presentes, eles tão desgostosos que eles estão com a situação da não aprovação das 30 horas, que colocaram em xeque as nossas confederações, como se nós não tivéssemos a capacidade e a competência de fazer com que aquele bloco político aprovasse as 30 horas. Então, eles estão revoltados e estão sugerindo essa paralisação. É só sugestão, não foi votado ainda. Exatamente. E nós temos que consultar, porque a paralisação ela vem da base, ela vem do povo. Não vem de cima para baixo, ela vem do povo. E nós temos que administrar, temos que ter a responsabilidade de administrar essa situação. Por quê? Porque o brasileiro já não tem um atendimento à saúde adequado. Todos sabem, todo dia, jornais de cá, jornais de lá,
A mídia toda publica várias situações de risco, atendimento precário. Se a gente for sugerir ou incentivar uma paralisação, o que vai acontecer com esse povo brasileiro? Mário, a tua confederação apoia uma paralisação pontual de 1 dia, 2 dias, alguma coisa assim, né? Apoiamos toda a atividade que for deliberado pelos trabalhadores, certo? Porque nós entendemos que não temos mais condições de continuar como está, certo? Hoje se comete um erro profissional, foi porque o profissional foi negligente. Mas ninguém parou para pensar o que estava por trás, o que induziu aquele profissional a cometer aquele erro. Na tua leitura, quais são os principais fatores que influenciam, quais as principais causas do chamado erro profissional? Nós temos a jornada extensa. E às vezes dupla jornada, né? Às vezes dupla. Uma atividade no hospital público e outra no hospital privado. Exatamente. Nós temos uma sobrecarga de trabalho que é humanamente impossível, e isso no Nordeste a gente encontra com facilidade. Um auxiliar ou um técnico de enfermagem dando assistência a 20, 30 pacientes. Isso é um complicador para o paciente. Eu até quero me corrigir aqui, Mário. Eu falei a dupla jornada, mas eu já sei de casos, e aqui em Brasília, inclusive, do enfermeiro profissional, o auxiliar técnico, que trabalha na rede pública, complementa o orçamento na rede privada e dorme na casa de um velhinho que ele cuida de noite, inclusive. São 3 vínculos, né? Acontece lá também isso? Acontece. É uma realidade, é a realidade do Brasil. A enfermagem hoje ela está doente, mas ela não está morta. Nós trabalhamos para sobreviver, nós cuidamos de vida. Nós não trabalhamos com motor de carro, que se empenar uma peça, a gente vai para a retífica, né? E essa peça volta a funcionar normal. Uma gota de uma medicação errada na veia de um paciente... Ou para mais ou para menos. É fatal. É fatal, mas psicologicamente um profissional com 12 ou 18 horas, 24 horas, como hoje, é rotineiro se encontrar. Doenças ocupacionais do pessoal de enfermagem? Nós temos muito. Principalmente os profissionais que hoje nós temos 98% da nossa área são mulheres, né? Mulheres que têm tripla jornada, porque além da atividade profissional dela, ela ainda tem que ser esposa, ela ainda tem que ser mãe. Esposa, mãe, amante, companheira, com dona certeza. De casa, doméstica às vezes. Que aí eu faço até uma pergunta. Às vezes, esta mulher não tem tempo de ser mulher. A vaidade dela de se arrumar diante do espelho e dizer... Hoje eu vou me produzir. Aí vem a depressão, baixa autoestima, então, pronto. Tudo é uma bola de neve, né? E aí, quem está na ponta, sem querer, termina pagando o pato. Voltando ao assunto, Mário, sem querer te cortar, e já tendo cortado, né? O movimento de paralisação. Qual é a proposta da tua confederação? A proposta da confederação, do fórum, certo? Segundo o clamor dos trabalhadores, é um dia de paralisação. Um dia nacional para chamar a atenção da população, das autoridades. Exatamente. E haveria um dia específico, um dia comemorativo? Já pensa em alguma data? Já tem datas, só que a gente, amanhã nós temos uma reunião, amanhã nós teremos uma reunião, onde nós estaremos discutindo outros encaminhamentos. Qual é o dia do enfermeiro? O dia do enfermeiro é dia 12. 12 de maio. 12 de maio. 12 Poderia de maio. ser uma data propícia, né? Certo, 12 de maio, simbólica. De repente, dia 15, né, poderá sair essa paralisação de um dia, como nós também temos a proposta... Porque 12 vai ser sábado, né? 12 vai ser um sábado. Isso. Se bem que para a enfermagem, pessoal de saúde, não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado. Todo dia é dia de trabalho, né? Exatamente. Somos os únicos profissionais que, diuturnamente, nós estamos na cabeça do paciente, dando a nossa assistência. Não é verdade? Enquanto outros, nos feriados, estão em casa, gozando aí, viajando.
Portijo, essa proposta de um dia nacional de paralisação, ela é simpática também à CNTSS ou não? Sim, ela é simpática, até porque isso está partindo, como disse o companheiro Mário, do fórum, né? Nós temos várias ideias de protestar. Uma delas, inclusive, diz respeito a utilizarmos as 30 horas, que é a nossa luta, né? Fazermos uma paralisação de 30 horas. Existem companheiros predispostos a fazer uma greve de fome por 30 horas. Já fizeram em Brasília semana passada. Exatamente. Alguns heróis aí já tentaram. Existem companheiros que querem ampliar essa forma de protesto, ficar paralisado 30 horas no dia 30. Então, não sei, eu acredito que isso daí não seja uma forma assim de não precisar divulgar nem nada, mas nós 30 não de abril agora. Sim, ainda não dá tempo, né? Nós temos que nos organizar, exatamente. Uma segunda-feira, um dia complicado. Mas a semana seguinte, certo, poderá acontecer sim. É uma proposta, né, de 30 horas, todo dia 30, certo? Uma greve de fome. Diga-se de passagem e que se registre, né, iniciativa dos próprios profissionais. Que outras lutas vocês têm hoje, que outros projetos tramitam hoje no Congresso Nacional, que é uma luta da Confederação? É o piso nacional da enfermagem. Qual é o valor proposto? O valor proposto eu não sei precisar hoje, porque teríamos que atualizar, né? Mas seria algo em torno de, se a gente for fazer um comparativo, de R$5.000, o enfermeiro, 50% o técnico de enfermagem, 40% o auxiliar de enfermagem. Então seria 5.000, 2.500 e 2.000. Exatamente. Mais ou menos isso. É mais ou menos o que estão propondo em Goiás, numa lei estadual, né? Pronto. Então, vai nessa coisa, a gente sempre, eu me preocupo muito, Mário, em uma luta, em uma proposta, em uma lei, e às vezes é a lei que não sai do papel, uma lei que não se possa executar. E eu perguntei isso ao presidente do Sindicato de Goiás também. Nós temos uma lei federal, iniciativa do senador Cristóvão Buarque, uma lei louvável, que criou o piso nacional de salários para o professor, né? E nós temos vários estados, inclusive o meu estado, o Rio Grande do Sul, que é um estado rico, né? Que até hoje não paga esse piso. A nossa ex-governadora, a governadora Ieda, entrou no Supremo pedindo a inconstitucionalidade da lei. O atual governador Tarso Genro, que foi ministro da Educação, inclusive acho que foi ele que sucedeu o Cristóvão Buarque, né? Até hoje não paga. Então, a greve dos professores no Rio Grande do Sul, a última que ocorreu, foi para que o governo pague o piso nacional de salário. Então, a pergunta que eu faço é, essa lei é bonita no papel, bacana, mas ela é factível, ela é para colocar na prática para que o hospital privado também pague esse valor? Uma leitura fria, assim, sem paixão. Sim. É possível? É possível. É possível porque a saúde ela é autossustentável, ela produz. Ela recebe por aquilo que ela faz. E os hospitais da rede filantrópica ou particular, eles não sobrevivem 100% SUS. Se escondem, usam como termo, como escudo o SUS, mas eles têm outro meio de sobrevivência. Concorda, Portijo? Concordo em algumas partes. Qual é o ponto de discordância? Eu acredito que a questão salarial ela é importantíssima. É importante, porém ela não é suficiente. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, ela briga e luta por uma condição decente de trabalho, em primeiro lugar. Até para não se chegar nesses níveis de estresse, é conhecido a nível nacional, do trabalhador se matar. As causas psicológicas que não foram aventadas aqui são um dos principais afastamentos do trabalho desses profissionais, até pelo estresse, pela quantidade de pessoas que eles têm que cuidar enquanto estão na atividade. Se é preconizado que um atendente ou um auxiliar, ele tome conta, cuide de aproximadamente 6 pessoas, depende um pouco da gravidade da situação. Existem estados como o do companheiro, que ele acabou de citar, que toma conta de 30. Como que essa pessoa, como que esse profissional de saúde vai dar um atendimento adequado para um desses 30? Não vai dar para nenhum.
adequada, ele não vai dar para nenhum. Então, nós somos favoráveis a que se ganhe bem, que se ganhe o suficiente, mas também que se tenha condição de trabalho, porque sem uma boa condição de trabalho, não adianta você ganhar muito. Você vai ficar louco. O aumento de efetivos. Exatamente. Você vai ficar louco e vai ser internado, não adianta você ganhar 3, 4, 5 mil reais. Você precisa ganhar o suficiente para a sobrevivência, mas ter um trabalho, mas chegar em casa feliz. Condições dignas de trabalho. Exatamente. Conversa gostosa, conversa altamente esclarecedora, e o assunto realmente é palpitante. O Canal Trabalhador permanece à disposição para acompanhar a luta, os avanços. Sempre que tiver novidades, faça um contato com a nossa produção e a gente volta a discutir o assunto. E você, sindicalista, você, assessor de imprensa do sindicato, federações, confederações, centrais sindicais, que tiver um assunto em pauta, liga para nós, faça contato com a produção do Canal Trabalhador e estamos abertos para trazer o assunto aqui ao nosso debate. Conversamos professor Ademir Portijo Prone, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social, CNTSS, e professor Mário Jorge Filho, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Saúde. Paulista e um alagoano aqui, obrigado pela visita, obrigado pelas informações, foi altamente esclarecedor. Nós é que temos que agradecer mais uma vez, inclusive foi a primeira rede que abriu espaço para que a enfermagem venha colocar para fora o seu sentimento, né? Então, nós é que temos que agradecer. Muito obrigado. Obrigado, Portijo, também. Obrigado também pela oportunidade. Esperamos poder retornar a convite, é claro, né? Porque temos trazer boas notícias, muita coisa para conversar, para falar sobre os profissionais de enfermagem, não só da enfermagem, porque os trabalhadores da saúde, quer dizer, a CNTSS, que é filiada à CUT, ela preconiza que não só os trabalhadores da enfermagem merecem ter essa redução de carga horária. Todos os trabalhadores da saúde, porque é uma equipe. Um trabalhador da saúde, um enfermeiro, ele não vive sem o técnico de manutenção que corre lá para que está vazando o cilindro, ele não vive sem a equipe toda. Então, nós preconizamos de que os trabalhadores da saúde tenham uma carga horária suficiente para ganhar o suficiente, mas também para chegar em casa e ter uma vida decente, exatamente. Maravilha. Muito obrigado. Fazer um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Não passe para a Globo. Fica com a gente aqui. Metal Fino. Grande variedade de joias com modelos e estilos dos mais conhecidos e renomados fabricantes. Semijoias com pedras naturais ou sintéticas com garantia de 1 ano. Os mais belos relógios para você e para quem você ama. Metal Fino, 304 Sul. Fone 3322-8342. Gente amiga, conforme prometido, nós pealamos o deputado aqui nos corredores do Congresso e trouxemos para falar para a gente sobre o projeto de lei 2295/2000, que estabelece a jornada de 30 horas semanais para o profissional de enfermagem. Conosco, orgulhosamente, o privilégio de termos aqui deputado lá do estado de Rondônia, Mauro Nazif. Bem-vindo, deputado, bom dia. Bom dia, Raul, bom dia a todos os telespectadores, em especial do canal do Trabalhador. Para nós é uma satisfação muito grande estarmos aqui conversando, Raul, em especial quando tratamos e abordamos a questão dos profissionais da saúde, em especial nesse caso da enfermagem, porque nós que somos da saúde, eu sou médico, a gente sabe a importância das 14 categorias. A saúde ela é composta por 14 categorias. Na semana passada, os enfermeiros, principalmente o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal, apoiado por várias entidades de âmbito nacional, fizeram uma greve de fome aqui em Brasília pela aprovação do PL 2295, que está sob a sua relatoria. Eu queria que o senhor desse uma notícia para todos os profissionais que nos assistem, há quantas anda esse projeto, por que comissões ele já passou, o que falta para ele ser aprovado e qual a perspectiva? Esse projeto agora ele não está mais nas comissões, já foi aprovado em todas as comissões. Hoje ele está pronto para ser pautado, isso é, para entrar no plenário para ir à votação. Quero parabenizar todas as entidades. O COFEM e seus Coréns, em nome do Corém de Brasília, a gente cumprimenta todos os Coréns do nosso país, a associação, a BEM, a Federação
né, e a CNTS. Todas essas entidades participando de maneira bastante efetiva, conjuntamente, é que fizeram agora acontecer, semana passada, a outra grande mobilização que Brasília viu. E agora nós levamos até o presidente da casa, Marcos Maia, e o presidente se comprometeu que, não havendo medidas provisórias, isso é porque as medidas provisórias trancam a pauta, nós não podemos botar projetos desse teor em votação. Liberando as medidas provisórias, essa matéria, o PL 2295/00, entrará em pauta. E eu não tenho dúvida que a partir do momento que ele entrar em pauta no plenário, ele será aprovado quase que, se não pela totalidade, mas quase pela totalidade dos parlamentares aqui na Câmara dos Deputados. Uma boa notícia, deputado, eu queria fazer uma pergunta. Ele sofreu alguma emenda aqui na casa que faça com que ele volte para o Senado ou não houve emendas nesse sentido? Trabalhamos no sentido para que não houvesse emendas. Dentro disso, já com esse pensamento de dar celeridade, haja visto que é um projeto que ele é de 2000, já está há 12 anos no Congresso Nacional. Então nós não podíamos pensar mais em voltar para o Senado. Então não houve alteração dentro da proposta oriunda do Senado e, por isso, sendo aprovado aqui, ele vai para a sanção presidencial. O deputado, antes da entrevista nos bastidores, me deu uma notícia boa aqui. Nós comentamos com o presidente do Sindicato de Goiás, o Ellerson Moreira, sobre o projeto de lei do Piso Nacional de Salários para o pessoal de enfermagem, que é da sua autoria, né? O senhor me informa que ele já passou em algumas comissões, né? Esse projeto nós apresentamos, já foi aprovado na Comissão de Seguridade Social, onde inicialmente nós apresentamos no projeto que o enfermeiro perceberá R$ 4.650. Da onde que saiu esse valor? Isso aqui foi uma discussão ampla que tivemos com todas as entidades da enfermagem e quando o projeto foi apresentado, o valor do salário mínimo era R$ 465 e trabalhou-se em torno de 10 salários mínimos, que perfaz R$ 4.650. Hoje o salário mínimo já está mais de R$ 600, já houve uma redução, né? E para os técnicos apresentamos 50% e para os auxiliares 40%. Para nossa surpresa e alegria, quando esse projeto tramitou na Comissão de Seguridade, o relator dessa matéria foi um deputado, né, aqui por Brasília, deputado federal na época, o Jofran. Jofran Frejá, que é médico também. Pessoa médica muito sensível, muito querida, e aqui fica o nosso cumprimento, o nosso abraço ao querido amigo Jofran. E o que ele fez dentro desse projeto? Ele apresentou em seu relatório o seguinte: os enfermeiros continuavam com aqueles valores, R$ 4.650. Os técnicos que tinha sido estabelecido 50%, ele majorou para 70% do valor do enfermeiro. E os auxiliares e parteiras, que nós tínhamos estabelecido em 40%, ele levou para 50%. Foi aprovado na Comissão de Seguridade Social e na semana passada, quando houve essa grande mobilização pelas 30 horas, por coincidência esse projeto tramitou na Comissão do Trabalho, onde teve como relator o deputado Assis Melo do Rio Grande do Sul, que também deu parecer pela aprovação e quando colocado em plenário na Comissão do Trabalho, foi aprovado por unanimidade. Então nós ficamos muito contentes, mais uma batalha vencida, mais uma etapa. Agora esse projeto irá para a Comissão do Trabalho e em seguida para a Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, obrigado pela sua entrevista, obrigado pelas informações muito esclarecedoras, que Deus abençoe o seu mandato, ele propicie todo o sucesso do mundo. Eu que te agradeço, Raul, cumprimentando aqui a todos os telespectadores, é aquilo que a gente falou, nós temos que brigar por uma saúde melhor. Obrigado, deputado. E o Canal Trabalhador de hoje vai ficando por aqui, mas domingo que vem estamos de volta com um programa especial em homenagem ao Dia do Trabalhador. Um domingo gordo de alegrias, uma semana abençoada e até domingo que vem, se Deus quiser.